É uma alegria estar começando mais um evento Segurança Jurídica Brasil, agora transmitido também aqui no canal Viver Brasil. Segurança Jurídica Brasil começou em 2020, com o objetivo de ter aí um ambiente para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre a questão jurídica, sobre as questões jurídicas a partir da pandemia. Então a pandemia começou em março de 2020, a partir daí a gente teve uma série de desdobramentos, fechamento de mercado, fechamento de comércio, mudança de formas de consumo, novas tecnologias, várias transformações que foram vindo a partir da pandemia. E dentro dessa movimentação toda, a gente criou o Segurança Jurídica Brasil com o objetivo de trazer pessoas, trazer personagens do âmbito jurídico para poder falar, para poder explicar, expor os seus pensamentos e as suas ideias em relação ao que se passa no nosso país, em Minas Gerais. Então o programa ele teve o objetivo de continuar o que o evento veio fazendo a partir de lives, a partir de iniciativas como essa. E a partir então de janeiro de 2022, quando a gente começa o canal Viver Brasil, a gente inicia também o programa Segurança Jurídica Brasil. A gente está tendo uma oportunidade muito boa neste dia, nesse início de ano, fevereiro de 2023. A gente passou por uma série de questionamentos, de provações dentro da nossa democracia, dentro do ambiente jurídico e, obviamente, a gente espera que esse ano seja um ano de afinamento de todas as questões que foram levantadas, de todas as aflições que foram chegadas aí na população por conta de tantos questionamentos. Então, o objetivo de hoje é ter algumas percepções de pessoas valiosas do ambiente jurídico de Minas Gerais e do Brasil. Nós vamos ter no primeiro bloco duas pessoas muito importantes nesse cenário e para o canal Viver Brasil também, porque sempre estão colaborando, acrescentando nessa questão da segurança jurídica. Um deles é o Cris Gonzaga, que é promotor de justiça, professor de direito penal, processo penal e criminologia, além de ser escritor e palestrante. O Cris traz também consigo uma energia diferenciada que é daquelas pessoas mais novas, daquelas pessoas que desde o primeiro momento se habituaram com as redes sociais, com a comunicação direta com as pessoas, e ele vai poder contar um pouco sobre essa sua movimentação nas redes sociais, tanto para poder discutir, quanto para poder ensinar, para poder apresentar soluções. E o Luiz Cláudio Chaves, que é ex-presidente advogado, ex-presidente da OAB, ex-presidente da Caixa de Advogados, uma pessoa que tem uma trajetória na advocacia mineira incontestável e que agora está emprestando boa parte do que tem de conhecimento à diretoria jurídica da presidência do Senado e desde alguns meses atrás tem acrescentado aqui no canal Viver Brasil, fazendo uma série de entrevistas aqui no Segurança Jurídica Brasil, para nossa alegria, para nossa sorte. Então, junto aos dois, nós temos aqui também o PCO, que é do blog do PCO, e nossa referência na comunicação em Minas Gerais, para poder falar um pouco também sobre esse momento que a gente vive. Meu caro Cristiano Gonzaga, você então, dentro dessa sua caminhada jurídica, não só como promotor, mas um provocador de temas, de assuntos. Você está sempre ali movimentando as suas redes sociais com essas questões, com esses questionamentos. Eu queria que você falasse um pouco, abrisse aí essa nossa conversa falando o que você está vendo no que diz respeito à segurança jurídica do nosso país, após tantos questionamentos aí que a gente teve de ordem popular, jurídica, invasão ao STF, invasão ao Congresso, várias coisas que aconteceram aí nesse 8 de janeiro, já em 2023. Então, todo o assunto está muito quente. Eu queria então que você começasse a falar sobre o seu pensamento. O que você está achando que vai acontecer no Brasil daqui para frente com todas essas passagens que a gente teve nos últimos tempos?
Bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Primeiramente, queria agradecer as palavras a mim dirigidas pelo GCO. Também, pessoal, é muito bom estar aqui na presença de duas pessoas que hoje em Minas representam tanto a velha guarda como a nova guarda, que vem aqui hoje trazendo temas de difícil discussão. Eu sou muito grato aqui a ambos, né, que desde sempre trouxeram notícia e informação de verdade. Isso é muito importante para quem é de Minas, para quem é de outros locais, saber o que de fato acontece, sem medo, sem nenhum tipo aqui de interesse, e faz um jornalismo aqui de muita convicção. Eu fico muito feliz de poder estar sendo aqui entrevistado e trabalhar com dois grandes personagens, né, do jornalismo mineiro. Luiz também, né, que a gente já se conhece há um tempo, muito bom poder trabalhar essas temáticas jurídicas, lecionamos juntos, né, enfim, então, muito feliz, estou bem à vontade. Bom, Gustavo, olha, essa questão, eu costumo dizer que o Brasil, de uns tempos para cá, todo mundo começou a falar sobre direito. As redes sociais hoje, elas estão sendo usadas para as mais variadas manifestações. Hoje, todo mundo tem voz. Por um lado é bom, que a gente democratizou a informação, democratizamos o direito, mas por um lado eu acho que as pessoas devem conhecer um pouco mais sobre o direito. Porque essas invasões que aconteceram tanto lá na Suprema Corte, como no Poder Legislativo e Executivo, isso para mim não é algo louvável. Eu acho que as pessoas com as redes sociais, elas passaram a ter muita coragem de enfrentar e sem preocupar com a lei. Hoje qualquer um vai para a sua rede social e confunde liberdade de expressão com libertinagem. Porque os ministros do Supremo, eles são pessoas ali que estão estudando a Constituição. Se a decisão é ruim ou não, é a decisão da Suprema Corte. Então tem que ser respeitado. No caso, o Senado, mesma coisa. Se um senador ou um deputado federal ele dá um voto ou ele tem um posicionamento, ele representa o direito à população. Eu acho que as pessoas que estão inconformadas com certos pensamentos, o caminho é saber escolher bem os seus governantes, enfim, os integrantes do Poder Legislativo. Em relação a esses fatos, por exemplo, de invasão, eu vejo que isso daí constitui crime. É crime contra o Estado Democrático de Direito. A gente tem que encarar isso como uma situação totalmente anômala. Eu, como promotor de justiça, tenho que repudiar e repelir qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ameaça e lesão. Foi o que aconteceu nesse fatídico aí, 8 de janeiro. Então, as redes sociais, de um modo geral, foi muito bom. Muita gente hoje movimenta, coloca a sua opinião, isso é bom até para os governantes, para aqueles que integram os poderes, terem o conhecimento do que a população pensa e deseja. Mas a população ela tem que, de uma certa forma, saber o que é certo, o que é errado. Não pode sair escrevendo qualquer coisa, postando qualquer coisa. Eu, particularmente, sempre que eu comento um caso ou algo que está aí nas mídias, eu comento de acordo com o direito, com a técnica. Eu não vou ali para instigar, igual muitos vão lá para instigar, fazer enquete, para, enfim, se faz isso ou se faz aquilo. Isso é muito ruim das redes sociais. Mas o lado bom é a democratização do acesso de todos ao que acontece no Brasil. Porque antes a gente não tinha Twitter, não tinha Facebook, Instagram, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. O que era decidido, por exemplo, lá em Brasília, a gente ficava sabendo depois, com a decisão. Hoje acontece a decisão, automaticamente se recebe aquelas mensagens encaminhadas com frequência no WhatsApp. E as pessoas começam a discutir. Então, por um lado, eu acho que é bom hoje todo político, todo governante, qualquer pessoa que integre, seja o Poder Judiciário, o MP, tem que conhecer de redes sociais. Tem que conhecer, porque isso aí hoje é que é onde leva a informação. As pessoas hoje não estão vendo mais televisão. Elas estão ali vendo o tempo inteiro o que foi postado, qual que é o tema mais quente, né, que tem lá as pautas quentes do Google. O Google hoje tem as pautas quentes. Então, isso aí que as pessoas estão vendo. Isso é muito bom para poder questionar. Mas, insisto, o questionamento tem que ser feito dentro da lei, não pode ser um questionamento contra porque o fulano perdeu, o ciclano ganhou. Isso aí eu acho que é abominável. Então, a gente tem que saber o limite. E rede social, todo mundo ganha força. Nas redes sociais, todo mundo sai no dia a dia, no offline. A pessoa é um cordeirinho, né? Mas no online a pessoa vira um leão.
E aí tem consequências. Então, eu acho que por esse lado, as redes sociais devem aqui sofrer monitoramento, mas deve aqui sofrer uma certa limitação do que vai ser dito lá. Porque tem crime. Perfeito, Cristiano. Eu acho que essa sua introdução ela foi mais do que brilhante. Eu vou pedir para o Luiz Cláudio, como uma pessoa um pouquinho mais experiente na idade. Para não falar mais velho, né? Exato. Mas, na verdade, eu acho que é isso mesmo. O Cristiano, ele meio que já começa ali a sua atuação profissional já com as redes sociais à disposição, ou quase. Você veio um pouco antes desse movimento. O que você está entendendo de estudo dessa disseminação muito intensa, dessa possibilidade das fake news serem transformadas em verdades, o que obviamente não é uma coisa boa, e agora também como diretor do Senado, do Congresso Nacional, do ambiente que está ali, tudo que se resolve no país. Como é que foi chegar lá no dia 8 ou no dia 9 de janeiro e ver o que você provavelmente viu? Olá, Gustavo, PCO, minha admiração ao seu trabalho ao longo dos anos aí em prol, né, do fortalecimento de Minas Gerais. Você sabe que eu aprendi muito com seu pai, né? Obrigado, Paulo César. Os dois, né, conviveram juntos, um aprendendo com o outro, né? Isso é que é a vida, né? Um abraço também no Cristiano, esse grande companheiro da área jurídica, que, a parte de ser um promotor jovem, tem feito um brilhante trabalho na defesa, né, dos interesses também do Estado de Minas Gerais, do povo mineiro. Eu quero dar um abraço nos telespectadores que nos assistem de forma muito especial. Ô, Gustavo, a temática é muito interessante e eu gostaria até de, quando está um advogado de um lado e um promotor do outro, é bom dar um debate, né? Mas aqui eu só tenho que concordar com o Cristiano, porque realmente a visão dele é a visão correta, né? Porque o Brasil elegeu na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, a tripartição dos poderes. E a tripartição dos poderes tem como base central a harmonia entre os poderes da República. O que é a tripartição dos poderes? Conta pra gente de maneira mais detalhada. É que nós temos 3 poderes na República, né? O Poder Judiciário, que compete o julgamento dos processos judiciais, a solução dos conflitos da sociedade entre o privado e o privado, entre o público e o privado, entre as entidades públicas, né? O Poder Legislativo, a quem compete, né, legislar, em regra geral, e fiscalizar, mas em forma geral, legislar, e nós temos um poder bicameral no Brasil, quer dizer, para fortalecer esse sistema, nós temos a Câmara dos Deputados, com deputados eleitos que representam o povo, e os senadores eleitos, que aí é diferente dos estados. A Câmara dos Deputados, existe uma proporcionalidade, inclusive, do tamanho eleitoral do estado. São Paulo tem mais deputados, depois vem Minas Gerais e assim por diante. Já o Senado, você percebe que, como a casa alta do Legislativo, tem 3 senadores para cada estado, independe se o estado tem uma população pequena ou gigantesca, como São Paulo. São 3 senadores. Por quê? Porque eles representam a unidade da federação, né? E é exatamente nesse sentido que há o fortalecimento do legislativo brasileiro, porque representa-se o povo e o Estado, o interesse dos estados, né? E nós temos também o executivo, né, que executa, né, e administra os interesses daquilo que foi aprovado dentro do orçamento público aprovado. O legislador cria as legislações, o que vai proceder no Estado brasileiro, o judiciário julga o que é certo e o que é errado, e o executivo executa tudo aquilo que foi demandado pela população a partir da Câmara dos Deputados e do Senado, correto? E o que o Cristiano falou é muito importante, porque todos eles são investidos nas funções de acordo com as regras estabelecidas na Constituição.
Ninguém chega lá de paraquedas. Se existe um senador, é porque ele foi eleito. Se existe um presidente da República, é porque ele foi eleito. Se existe um ministro do Supremo, é porque ele foi eleito. Ah, mas a forma de eleição, se nós não concordamos com a forma da eleição, nós temos que alterar as legislações e não quebrar tudo. Né? As manifestações existem, né, de forma pacífica, exatamente para mostrar o sentimento das pessoas, e nós temos que lutar pelo direito de manifestações para mostrar aos governantes de que aquilo ali pode ser alterado. Se não for uma cláusula pétrea da Constituição, ou seja, aquela cláusula que é imutável, né? Por exemplo, a gente não pode estabelecer no Brasil pena de morte, é uma cláusula pétrea da Constituição. Você não pode alterar nem com a maioria absoluta do Congresso Nacional, a não ser que se altere a Constituição, né? Através de uma nova Constituinte. Mas então você tem regras eleitorais muito bem estabelecidas. E se a lei é ruim, e existem leis ruins, né? Ela tem que ser melhorada, e esse é um trabalho muito legal. E o Senado tem feito um trabalho, nesse sentido, eu posso dizer, Gustavo, de sempre ouvir a população, de ter a participação pública hoje, através da internet, na melhoria do projeto legislativo, porque a gente está sempre discutindo leis, e leis não resolvem, elas podem até piorar a situação das pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui muito engraçado para o nosso telespectador entender. Tem uma cidade em Minas Gerais, Manhuaçu, que as casas eram rebocadas e não eram concluídas. Então a cidade ficava com um visual não muito bonito, né? E descobriu-se que era um problema legislativo, porque a lei estabelecia que o IPTU só era devido na hora que a casa tivesse concluída. Então as pessoas faziam a casa por fora, oh, meu Deus. Mas não concluía porque não pagavam IPTU. Aí pagavam o IPTU só do lote e não da casa. Então a legislação ela tem um condão de melhorar a vida das pessoas, mas pode piorar. Existia um problema na área do direito penal que era mais grave você, penalmente, você sofria uma pena maior se você tivesse causasse uma lesão corporal culposa do que você matasse a pessoa atropelada. A pena era maior. Então, quer dizer, aí você vê as distorções legislativas. Então, hoje, por exemplo, discute-se muito a investidura dos ministros supremos. Isso é uma legislação aprovada há anos atrás. Quer se mudar, o ministro deve ter mandato em vez de ter um cargo vitalício. É uma questão a ser discutida, mas isso tem que ser discutido pelo povo brasileiro. Porque aí você tem aqueles que vão concordar com uma tese e com a outra. Por exemplo, você falar que o ministro vai ter um mandato de 8 anos igual ao de um senador. Você pode chegar à conclusão seguinte, mas ele vai ser ministro e vai querer logo voltar para a advocacia, então ele não vai ter a independência necessária para julgar os processos. E você tem a tese daqueles que falam o seguinte, não, é interessante a corte ter a oxigenação. Então entrando ministros hoje muito cedo, com 45 anos, e vão ficar 30 anos no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Então, mas isso é tudo fruto, Gustavo, do aperfeiçoamento dos sistemas democráticos. Tem uma frase antiga, infelizmente eu não vou lembrar de quem é o autor, se alguém lembrar, que fala que a democracia é o melhor dentre os piores, ou seja, não tem um sistema perfeito. Mas a democracia é o melhor que existe e nós temos que adaptar. Olha, se votamos mal, se colocamos um deputado que não correspondeu à expectativa do seu eleitor, você mude o voto, mas você não vai chincalhar o cara na rua, brigar com o cara, bater nele, né, impedir ele de ir e vir. Então nós estamos realmente confundindo a liberdade de manifestação, né, com a importunação, né, o constrangimento das pessoas, e isso realmente não é legal. Quanto ao fato específico que você me pergunta das fake news, aí, dentre os pilares também da Constituição brasileira, está a livre manifestação do pensamento e a liberdade da imprensa. Isso é fundamental para o Brasil.
Só que, quando a gente torna a internet uma terra sem lei, né? Porque nós temos que lembrar que ainda temos uma legislação de imprensa muito antiquada aos dias de hoje. Mas quando você... quando um jornal ele dá uma notícia equivocada sobre alguém ou estabelece alguém, você tem o direito de pedir retratação, você tem o direito de pedir, em tese, um dano moral. Agora, quando isso está no campo da internet, as pessoas acham, não existe essa impunidade, mas elas acham que estão impunes, que podem falar qualquer coisa, e não existe isso. E a difusão das fake news que causam a desinformação são muito ruins para o futuro de uma nação. Agora, isso não é uma prerrogativa só do Brasil, né? Uhum. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, né? Na Rússia, no período de guerra, evidentemente que os governos totalitários, principalmente, eles tentam manipular as informações para dizer que na Rússia, por exemplo, eles não falam nem de guerra lá, eles falam que é uma invasão, uma Ocupação. ocupação. É uma ocupação. Então, quer dizer, as pessoas contam uma história de forma diferente. Então, aqui no Brasil, fizeram fake news em relação a urnas eleitorais, fizeram fake news em relação à vacina. Quer dizer, conseguiram no Brasil uma coisa que estava radicada no Brasil, que é fazer com que as pessoas tivessem medo de vacinar seus filhos e voltaram doenças que estavam erradicadas, né, Cristiano? Então, quer dizer... Você acha que pode ser regulamentado? Estão falando numa regulamentação, né? Eu acho que precisa de uma regulamentação para não tornar sem lei, mas também não pode ser ao ponto, né, de causar censura, porque não é constitucional, seria uma legislação inconstitucional. O que nós temos realmente é que estabelecer que existem responsabilidades no campo virtual também, né? Que hoje não tem, né? Não, hoje tem a aplicação da lei, se aplica à internet. Mas como o brasileiro ele gosta de ver a coisa assim, bem transparentemente, ele acha que não tem, mas tem. Ué. Hoje eu tenho como identificar alguém que me faz uma ofensa na internet e pedir uma reparação do dano na justiça. Tem advogados, inclusive, especialistas nessa área, né, de contenção de ofensas por via eletrônica. Então, a gente fala assim, o comércio eletrônico, tem a mesma regra aplicada subsidiariamente da regra do comércio comum, assim como são as ofensas no fake news. Eu só acho que o difícil hoje é no período eleitoral, Paulo César. Sabe por quê? Te explico. A resposta do Poder Judiciário para as lesões provocadas no período eleitoral, não sei se o Cristiano concorda comigo, não estão sendo eficazes, porque a velocidade da informação ela é capaz de destruir a imagem de uma pessoa à véspera das eleições, e aí? Né? Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, acrescentando ao que o Paulo César perguntou, mas aí eu vou te fazer ela para você responder no detalhe. O que seria a diferença? Já que você está dizendo que existem as legislações para punir aquilo que é feito em âmbito virtual, para que existir uma regulação? Eu estou te perguntando o que seria diferente do que já existe para uma nova regulamentação das mídias sociais. Eu acho que tem que ser precedido de um debate grande, né, Gustavo? Eu não tenho a fórmula mágica para isso, porque isso é um problema mundial. O que eu digo apenas é que nós temos que nos atentar hoje que a velocidade da sociedade hoje está tão grande, da informação, a velocidade da informação é tão grande. Você lê uma notícia, você assiste um telejornal hoje à noite, você já está massacrado daquela notícia durante o dia. Sim. Antigamente você ficava esperando o jornal da noite para saber a notícia. Hoje você chega e fala assim, isso aí já aconteceu há muito tempo. Aconteceu de manhã, mas para você já aconteceu há muito tempo. É verdade. Né? Então, essa velocidade da informação, nós somos bombardeados o dia inteiro, e especialmente nesse ambiente, nós somos ainda afetados pelos algoritmos, porque aquilo que nós gostamos aparece para a gente com muito mais intensidade, né? Por exemplo, se você é bolsonarista e curte lá o Bolsonaro, ou se você é do Lula e curtiu o Lula, aparecia só notícia associada a isso. Associada a isso, intensificando a
percepção de que aquilo então, era volumoso. Você ia se fortalecendo na sua convicção, né? Tem um programa muito legal que chama Dilema das Redes, né? Um documentário sobre isso, que mostra exatamente como as pessoas estão ficando mais radicais exatamente por causa dessa questão da internet. Agora, tentando responder objetivamente a isso, nós temos um desafio, que é o desafio do quê? De fazer com que nós tenhamos uma legislação que garantam os princípios constitucionais, porque o juiz também, data máxima vênia, não é Deus, e aí o juiz ele tem que observar o devido processo legal, e a vontade de todo juiz é resolver logo o caso, mas ele tem que dar direito da parte de se expressar, porque senão nós vamos começar a viver, né, aquela sociedade seguinte, aconteceu alguma coisa, o juiz deu uma eliminada, aí nós vamos viver um problema também dos relacionamentos entre os poderes. Então nós temos que garantir que a resposta do judiciário seja célere, mas que sejam observados o que a gente chama das garantias processuais. O que é? Ampla defesa, garantia do contraditório. Eu falei alguma coisa na internet, Paulo César não gostou e quer me acionar. Eu não posso tomar uma multa direta, eu não posso ser condenado direto sem ser ouvido. Porque às vezes eu tenho o direito de mostrar a exceção da verdade, vamos dizer assim, provar que aquilo é verdade, né? Ou discutir aquela temática. Então, realmente é um desafio, né? Eu tenho até dito que o Senado é desafiador para o senador, mas para a gente que trabalha também na consultoria da presidência na área jurídica, é desafiador, porque lá tem projetos de lei muito simples, que chegam, mas tem projetos extremamente complexos que mudam a vida de agremiações, de entidades, de pessoas. Da população. Né? Você vê, por exemplo, a lei da SAF, né? Mudou os clubes de futebol para transformá-los em sociedade anônima de futebol. Salvou o Cruzeiro, vai salvar o Atlético, salvou o Botafogo. Né? E isso muda o quê? A vida do jogador de futebol e de toda a sua família também, do torcedor. Né? Essas informações são interessantes, mas eu quero escutar ali o Cris Gonzaga, que tem uma movimentação também nas redes sociais muito influente, e eu acho que você queria acrescentar o que o nosso Luiz Cláudio estava falando. Porque eu acho que a população também, igual o Luiz falou, ela às vezes não entende como é que um ministro age, ou como um senador age, porque obviamente eles estão agindo dentro da lei. E no período eleitoral, eu falo isso, que eu sou promotor eleitoral também, além de promotor de justiça, eu sou promotor eleitoral. E todo mundo reclama muito por que um determinado ministro do STF, ele decidia ali na hora, aspas, né, censurava ou suspendia a rede social e tal, porque é o único caso, não sei se as pessoas sabem, mas no direito eleitoral, na justiça eleitoral, é o único caso que o juiz tem poder de polícia. E nenhum outro ele tem. Então, na época foi o Alexandre de Moraes, o ministro, que era o presidente do TSE. Então, quando acontecia uma coisa, quando tinha uma fake news, ele tinha que agir. As pessoas falavam assim, mas como que ele suspendeu a conta do fulano, do ciclano? Mas ele tinha que fazer isso. Claro que ele vai dar direito de defesa, tudo, mas um direito eleitoral, como muito bem o Luiz colocou aqui, tem que ser de imediato. Porque a imagem da pessoa ela vai sendo queimada e não tem como, tem que tirar. Depois pode voltar. Tal. E outra coisa, fake news é outra, que eu acho importante. Fake news, muita gente me perguntava, até fiz uma postagem nas redes sociais, falando sobre o artigo 323 do Código Eleitoral, que é crime fake news. As pessoas não sabem disso. Muita gente fala assim, mas fake news é crime? Não é crime. Porque o fulano de tal disse que não é. Não, é sim, está lá, ué. Divulgar durante o período eleitoral conteúdo inverídico sobre alguém é crime, está lá. Então as pessoas falam assim, mas não é crime. É crime também. A nossa lei é muito boa. Claro que tem que ter algumas correções, enfim, mas a nossa lei ela existe. E outra, às vezes a gente tem também o critério de crítica, eu acho muito ruim, falar assim, porque o fulano de tal que é senador fez errado, fez isso. Agora também, mais uma vez, o Luiz colocou aqui, mas ele foi eleito. Ele tem ali um crédito. Aproveitando isso, espera aí. Aproveitando isso, eu vou te fazer uma pergunta agora bem clara. Nós estamos passando aí por uma série de questionamentos vinculados a um cara que assumiu uma condição. Esse cara assumiu uma condição que é inquestionável. Eu nunca o vi, eu não o conheço,
mas ele assumiu uma condição. O Nicolas Ferreira, que é agora deputado federal, teve mais de 1,5 milhão de votos em Minas Gerais. Não é uma coisinha, independente de como ele tenha tido, independente de como ele tenha alcançado esses votos, ele tem 1,5 milhão de votos que foram colocados lá no nome dele. E junto a isso ele elegeu mais 6, 7 deputados federais. A minha pergunta é para você, não a sua opinião. Eu gostaria que você falasse em relação à questão técnica, juridicamente falando. As ações que o ministro Alexandre de Moraes tomou em relação a cercear, a bloquear o que ele tinha de rede social, o que ele tinha para se expressar, tecnicamente, juridicamente, o que você me diz? Bom, primeiramente, claro, é um deputado que tem mais de 1 milhão de votos, ele tem que ter o respeito, né, de todos nós. Ele foi eleito de forma democrática, assim como o governo Lula foi eleito, ele também foi, então eu não questiono urna eletrônica, para mim existe, é legítimo e está funciona. Valendo, né? Se vale para o Poder Executivo, tem que valer também para o Legislativo, então eu não questiono. Então eu acho que parabenizar primeiramente. Agora, a forma que o ministro usou de suspender a rede social dele ou de outros, se existe, porque eu não conheço o processo, mas se existe ali um indício de crime eleitoral ou de um abuso de poder, porque na época, é difícil falar isso, mas eu sou promotor de justiça desde 2008. Em 2008, quando eu fui promotor eleitoral em 2008, lá em Peçanha, interior de Minas, não tinha rede social. O abuso do poder feito por um candidato era comprando votos, era distribuindo santinho, era fazendo showmício, que hoje não pode mais, era fazendo negócio de aniversário no interior, né? Faz muito aniversário. O político, na época da eleição, faz aniversário todo mês, né? A gente ficava vendo aniversário de novo, aniversário. Hoje não tem mais isso. Hoje é rede social. E aí o que acontece? A forma que o ministro encontrou para evitar a propagação de um abuso, eventual abuso de poder, porque eu não conheço o processo, é essa. Porque ele foi eleito pelas redes sociais. Obviamente que foi, ele e outros. Então, se o meio que ele está usando foi, na época, errado, o ministro teria que usar daquele meio. Igual na minha época, lá em Peçanha, o juiz que eu trabalhei, que é um grande juiz, trabalha hoje lá na presidência trabalhou na presidência do Supremo, que é o Júlio Ferreira de Andrade, hoje trabalha com a ministra Carmen Lúcia. Eu e ele, a gente trabalhou lá em Peçanha, ele suspendia o showmício, fazia multa na hora lá, mandava tirar o banner, mandava tirar a faixa, fechava o comitê. É isso que ele fazia. Se fosse hoje, ele faria igual também. Só que como? Suspendendo a rede social da pessoa. Então, as pessoas acham que é errado, isso não é errado. Eu não estou questionando o processo que eu não conheço, mas o mecanismo utilizado pelo ministro foi o mecanismo que ele tinha ao seu dispor. Se o deputado federal está usando da rede e na rede, eventualmente, ele comete um abuso, tem que suspender, é a rede. Se for showmício, era showmício. Então, as pessoas têm que começar a entender isso, porque no meio virtual, no meio digital, as pessoas acham que pode tudo. Porque lá atrás, suspender um showmício, uma coisa assim, não dava tanta comoção, até porque isso não viralizava. Hoje, quando você suspende a rede de alguém, viraliza. Porque aí a pessoa cria um segundo perfil e fala que foi suspensa, as pessoas começam a saber, mas que absurdo, suspendeu. Mas ninguém entende o processo. Então, claro, eu estou aqui, obviamente, parabenizando o deputado pela eleição, mas também não estou aqui falando que pode fazer tudo. Não conheço, mas o mecanismo que o ministro utilizou foi esse. Igual muita gente questiona também, mas não abriu impeachment de ministro do Supremo. Ora, mas como que eu, um cidadão, vou manifestar, até eu como promotor, vou manifestar se o presidente do Senado ele abriu certo ou errado. Ele tem ali a seu dispor os meios técnicos. Se ele não abriu, eu respeito. E assim tem que ser feito. As pessoas hoje estão começando a criticar qualquer coisa, estão muito intolerantes, a população está intolerante. Quando sai fora do que aquele que ele pensa, ele acha que está errado. Ora, a gente tem que enaltecer. Hoje, o presidente do Congresso Nacional é um mineiro, que é o Rodrigo. Então, a gente tem que enaltecer isso. Ele representa Minas e representa o Brasil inteiro no Congresso. E ele tem todos os atributos, além de ser advogado, técnico, ele tem todos os atributos e exerce muito bem a sua função.
Com essa rede social acabou isso. O próprio Rodrigo, no dia da posse dele, como ele disse que as redes sociais tentaram liquidar com ele. Sim. Ele não pode nem ir num restaurante mais. Isso aí, para mim, é uma situação muito ruim, porque a gente tem que, na verdade, entender que tanto o ministro do Supremo, quanto eu, como promotor de justiça na minha comarca, ou o presidente da República ali, ele tem ao seu dispor o conteúdo técnico. Eu não conheço. Igual o processo está comigo, eles não sabem, não dá para a gente ficar opinando assim. Porque o grande problema é a divulgação nas redes sociais de mensagens de grupos, às vezes, que não concordam com aquele tipo ideológico, e aí joga na rede social e a guerra da narrativa. Aí cria uma narrativa de que ele está errado. E ele não consegue nem se defender mais. Então, assim, eu não abri o impeachment porque não era para abrir. Porque não tem ali, né? Como é que eu sei? O que eu não entendo, Gustavo, é como é que as pessoas hoje elas manifestam opinião, tudólogos, né? As pessoas vão para as redes sociais para falar de tudo e acham que estão corretas. Então, assim, eu tenho total humildade para falar, não, se não foi feito isso é porque tem algum motivo. Porque não é assim que se faz no Brasil. Eu acho que a gente tem que respeitar. Então, obviamente que tem coisas que eu não concordo. Eu não concordo que ele fique 8 anos ou fulano fique 4. Então, vote melhor. Aprenda, no caso ali, entender do direito e ver o que as leis dizem. Porque a população, ela simplesmente quer que seja do jeito dela e ponto. Perfeito. Vamos aproveitar esse momento agora e aí vamos falar de algumas coisas boas que aconteceram também em relação a essa transformação digital e a esse avanço de tecnologia que houve aí nesses últimos anos. Acredito que o Luiz Cláudio vai poder reforçar isso. Fala um pouquinho, por exemplo, em relação à sua conduta no ambiente digital. Por que eu estou perguntando isso? E por que eu estou sendo claro em relação à conduta? Usando até uma palavra aí mais jurídica. Em relação à sua conduta no ambiente digital. Uma das coisas que a gente tem de positivo foi a série de possibilidades de incremento que o público passou a ter de informação, de conhecimento, de troca de ideias, de possibilidades que antes não existiam. Então, se você, por exemplo, é um professor cristiano, ou se o Luiz Cláudio também é um professor, há 15, 20 anos atrás, você não tinha a possibilidade de ter a interação e o contato que hoje se tem de maneira tão próxima, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e por aí vai. Fala um pouquinho sobre essa nova realidade de aprendizado, de entendimento do próprio conhecimento jurídico. Como é que você está vendo que essas movimentações vão aprimorar o processo jurídico na ponta, tanto para aquele cara que está estudando para ser um bom advogado, quanto para aquele que está procurando uma solução jurídica, para o cliente, para o paciente jurídico. Então, eu estou te perguntando de maneira bem clara, o que você entende que, de fato, nós temos de mais importante aí nesse processo de difusão do conhecimento e do apropriamento desse conhecimento por parte de quem o busca? Bom, hoje eu vejo que no mundo digital as pessoas têm acesso à informação muito rapidamente. É igual dizia o Bauman dizia modernidade líquida. Hoje, lá atrás, ele viu que num determinado momento nós íamos afastar quem estivesse próximo e aproximar quem estivesse longe, a fluidez das relações. Aí quando eu li Bauman e ele falava isso, eu fiquei pensando, como que seria isso? Aí um dia eu estava com a minha esposa no restaurante jantando, eu e ela, e nós dois estávamos no telefone celular, eu no meu telefone, ela no dela, conversando. Olha que coisa, eu estava afastando ela, que estava próximo, e estava aproximando quem estava longe, conversando eventualmente com um amigo e tal. E a gente vê que as redes sociais, elas fizeram isso. Hoje, a gente fica no mundo imerso ali, afastando quem está naquele universo, próximo da gente, aproximando quem está longe. E o que essa modernidade líquida pode trazer de bom, eu penso, para aperfeiçoar juridicamente? Hoje, tudo é acessível. As pessoas podem, se ela quiser fazer um curso de como é que eu faço um cupcake, né? Minha filha falou, quer fazer um cupcake, como é que eu faço, papai? Eu falei, como é que você faz, minha filha? Ela falou, eu vou lá no YouTube e acha lá como fazer cupcake. Como é que eu faço para aprender a falar em público? Também tem. Então, hoje as redes sociais,
elas fizeram com que as pessoas tivessem acesso à informação. Tem que saber buscar. Se eu quero ver algo, por exemplo, legítimo e seguro, vou aqui assistir o programa Segurança Jurídica Brasil, que eu sei que as pessoas que vão vir cá são pessoas que têm um comportamento reto, pessoas que vão trazer conhecimento. Se eu quero, por exemplo, ver sobre decisões do Supremo, por que eu não assisto o programa na TV Justiça? Tem lá também. Então as pessoas têm que saber procurar. E isso é bom para quê? Para a gente formar opinião. Hoje qualquer um, não precisa ser do direito não, qualquer um ele pode ter acesso às redes sociais, no caso da minha rede lá, Cris Gonzaga, @Cris Gonzaga. Quem já me segue aí sabe, as pessoas vão encontrar lá conteúdo de direito, eu vou postar, vou falar, enfim, e eu vou levar esse conhecimento de forma isenta, porque eu não comento nada que eu estou trabalhando. Isso faz com que as pessoas possam conhecer do mundo jurídico. Isso é bom, porque lá atrás, uma pessoa não conseguia sozinha, a não ser que ela vá numa biblioteca pública, ler livro. Hoje qualquer um tem acesso à informação. Isso é muito bom, hoje vai ser assim. Eu acho que não tem jeito, o mundo digital ele vai ser desse jeito, não vai voltar. Hoje as pessoas vão ter cada vez mais buscar trabalhar no mundo digital. A gente estava vendo aqui só para o exemplo, né, aquele Cazé que transmitiu a Copa do Mundo. Ele está com mais direitos, né, do que a própria Globo. Cazé é um youtuber, é um cara que começou a apresentar a Copa, nessa última Copa aí, e parece que era a única fonte, era o único local que estava incomodando a Globo para valer em volume de audiência. E ele tentou... É esse bendito aí. Ele contratou, salvo engano, o Denilson e tentou levar o Galvão Bueno. E aí já estava negociando com o Galvão. Então, isso, a gente vê que hoje a força das redes sociais ela é muito grande e no mundo jurídico, eu como promotor de justiça, até o próprio procurador-geral nosso, que é o Jarbas Soares, ele que vai estar aqui também, né, daqui a pouco, ele é uma pessoa que usa as redes sociais. Ele mostra o que ele está fazendo, ele publiciza a sua conduta. Isso é importante, sim, porque ele tem que falar, o Ministério Público está aqui. O Ministério Público ele age, o Ministério Público aqui hoje ele está aqui, tem a vitrine, tem que mostrar. Porque as pessoas hoje elas vão até o Instagram para ver o que é o Ministério Público, quem é o Procurador-Geral, quem é o Cris Gonzaga, e assim vai. Então hoje não tem como, as redes sociais elas vieram. Só que o grande problema que eu vejo é que muitos que não sabiam usar as redes sociais estão usando, às vezes perde o limite, perde o time, usa de forma errada, não sabe usar, às vezes a gente vê audiências que são feitas via virtual, esquece lá a câmera aberta e, enfim, está trocando de roupa. As pessoas acham que está na casa dela ali. Tem que saber, tem que ter uma aula de etiqueta de redes sociais. Então a pessoa tem que saber como que ela vai usar. E, obviamente, a população saber que ali nas redes sociais não é um ambiente, um faroeste. Eu costumo dizer, ali não é um faroeste. Ali tem leis, regulamento, fake news e assim por diante. Então as redes sociais hoje é como se fosse um universo presencial físico, que deve ser utilizado muito hoje, mais do que o físico, para levar conhecimento, mas que tem que ter um limite no seu uso. Senão a pessoa acaba que ela começa a se perder nessas redes sociais. Meu caro Luiz Cláudio, nessa ideia aí da formação, do aprimoramento jurídico, você que esteve à frente aí, em várias ocasiões, das entidades de classe em Minas Gerais, seja a Caixa de Advogados, seja a OAB, seja também como professor de instituições. O que você vê aí no ambiente jurídico como evolução que realmente pode transformar a segurança jurídica, o sistema jurídico nesses próximos tempos? Aí eu cito tecnologias como, se não me engano, Watson, eu esqueci o nome, mas... inteligência artificial. Inteligências que estão surgindo. O que você vê dessas transformações, tanto na formação acadêmica, quanto na transformação digital, do atendimento, das possibilidades que o advogado passa a ter, o advogado e o sistema jurídico passaram a ter em relação a tempos passados? Eu acho que o mais importante da internet, o Gustavo e colegas, é realmente a democratização, o acesso. Isso foi fantástico, gente. A gente está falando aqui dos problemas gerados, mas quando você imaginava que uma eleição da presidência do Senado tivesse a audiência que teve entre a população brasileira? Assim,
Eu estava assistindo, o frentista de posto de gasolina assistindo a eleição da presidência do Senado, né? Então, o Brasil, vamos dizer assim, as pessoas se interessavam coletivamente por futebol, né? E a política ficava, numa época, apenas próximo da eleição. Se perguntasse para o camarada quem ele votou para deputado na eleição passada, ele não lembrava. Se você pergunta para muitas pessoas hoje quem foi seu candidato a vereador de Belo Horizonte há 2 anos atrás, a pessoa não sabe. Então as pessoas estão se interessando mais pela política, glória a Deus, ótimo que assim seja. É só seguir as regrinhas de convivência da sociedade. Você não tem que ser respeitoso com o seu vizinho, porque é só essa regra, Gustavo, de que a internet não é terra sem lei. Porque o resto é você se enquadrar dentro da sociedade. É o enquadramento. Se você tratar o seu vizinho como você trata as pessoas na internet agressivamente, você vai ter problema judicial também. É a vida em sociedade, a vida em comunidade. Ela requer, né, que você tenha regras de etiqueta, regras de convivência, né? Então, evidentemente, que a partir do momento que você mexe muito com a internet, utiliza muito a internet, você tem que saber, né, que você tem que respeitar a outra pessoa que está na ponta. E isso vale nos grupos de WhatsApp. O camarada, às vezes, no grupo de WhatsApp, chega desancando todo mundo. Aquilo ali, ele tem que saber que tem uma repercussão. Alguém pode fazer uma ata notarial, aquilo serve como prova para uma ação de indenização ou uma ação penal contra ele, né, de calúnia, difamação, etc. Então, esse é o primeiro passo. Agora, outros benefícios que podem se tornar problemas de acordo com a utilização. Nós vamos ter 2 coisas no direito que vão vir muito pesadamente. A inteligência artificial. Que são os Watsons da vida? A inteligência artificial, evidentemente, que pode desempregar muita gente, e isso é muito ruim na área do direito, né? Ninguém quer, evidentemente, a substituição do ser humano por máquina, mas do ponto de vista técnico, se você pedir para escrever um livro sobre um tema hoje e der as diretrizes de um tema, te entrega um livro em segundos. Né? Se você pedir para fazer uma petição inicial, eu ensinava a petição inicial para meus alunos para fazer petição inicial. Hoje, o aluno, se ele tiver a base concreta do raciocínio jurídico, passou ali, o Watson ou o Chat vão fazer para ele a petição primorosa, né, com todas as jurisprudências também em segundos. Então, e na questão das sentenças repetitivas também, dos casos repetitivos, né? Ações iguais, né, que tem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, que muda a parte, uma das partes contra o mesmo réu. Essa sentença vai ser reproduzida, encaixou nas mesmas bases e diretrizes, vão ser reproduzidas sentenças pelas assessorias dos juízes. Agora, isso é perigoso também? Porque se você usar indiscriminadamente, sem o conteúdo humano, você pode perder a sensibilidade que é essencial ao direito. O direito não é matemático. O direito tem uma regra essencial da convivência humana, que é dar a cada um que é seu dentro do caso concreto, e você tem que olhar as especificações. Por exemplo, uma coisa é eu ter uma ação judicial contra você em equiparações de forças econômicas, sociais. A outra coisa é você, por exemplo, ter uma ação contra uma pessoa idosa, hipossuficiente economicamente. O juiz tem que ponderar essas situações, às vezes, depende do caso, evidentemente, às vezes em casos concretos. Né? Então, eu não acho... O juiz, quando vai fazer a dosagem da pena na área penal, né, quer dizer, não é uma coisa fria, congelada. Né? Eu acho até muito importante que o magistrado receba as partes, possa ouvir. Se nós causarmos o afastamento dessa convivência social, o direito, que é da área humana, passará a ser uma ciência tecnológica e nós vamos perder com isso. Então tem que ser uma dosagem equilibrada. E a outra coisa que se diz muito é do mundo metaverso, né?
Isso aí eu sou muito velho já eu já sou muito velho para aceitar isso, o Cristiano deve entender mais do que eu. Mas são os ambientes absolutamente virtuais que podem ser usados na justiça para efeitos de mediações, conciliações, de experiências. Esse caso metaverso seria tipo, vamos ilustrar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou tendo uma ação contra você, você está lá em Nova York, alguma coisa desse tipo, e aí a gente entraria dentro desse ambiente virtual, tipo se fosse um encontro presencial, e faria todas as ações ali, dentro de um ambiente que a gente sabe que é virtual, mas que iria ser considerado 100% oficial e legítimo. Exatamente. É isso? É dar legitimidade a um ambiente que hoje está só, entre aspas, na imaginação. E aí ele vai passar a ter um vigor efetivo, tanto financeiro, quanto jurídico, quanto de tudo que compõe a vida humana e social. É isso? Exatamente, Gustavo. Vai ter uma repercussão gigante na vida das pessoas. Vamos ver, você tem um avatar que vai viver uma vida, né? E aí, o que você acha disso, escutando isso aí, Paulo César? Como é que você vê que um bonequinho virtual, um bonequinho digital, vai passar a ter os mesmos direitos? Mas eu só quero falar depois da consequência na área jurídica, tá? Porque essa aí pode ser de jogo, de vida. Não, mas que ele está conectando a sua vida jurídica, sua vida. Não, sim, então vai ter reflexo jurídico. Você pode fazer um negócio no mundo metaverso, né? E aí, o que você pensa dessa história? Você está com 77 anos. Como é que você imagina, então, essa nova realidade virtual passando a ser uma realidade real? Não tenho a menor ideia ainda. Hã? Não tenho ideia. Mas isso é uma aí coisa é para muito... você, para o Cristiano, né, Lesclau? Mas na área do direito, ela pode ser importante. Você já imaginou, por exemplo, um casal que se odeia num processo de divórcio? Olha aí, esse é um bom exemplo. Que precisa até de várias sessões de mediação, sessões de terapia. Às vezes, no ambiente virtual, né, esses personagens vão ter uma tranquilidade maior. Uma tranquilidade maior para... É verdade. Para chegar a um Isso aí entendimento. Então, vai existir também. É o que eu falei, você não pode usar 100%, mas também não pode deixar de usar todas as técnicas que sejam para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que no mundo do direito vai vir essa questão, tanto o reflexo das questões contratadas no mundo metaverso, que isso vai existir uma moeda própria, vai existir toda uma relação, né? Principalmente na área de jogos, que tem crescido assim, assustadoramente, né? É impressionante. Já teve mandado de busca e apreensão criminal, foi o primeiro no Brasil, de um juiz em São Paulo, que ele mandou fazer uma busca e apreensão no metaverso, de pegar o valor. Porque o que acontece? A pessoa ela tinha um NFT. O que é um NFT? O NFT é um token infungível. Tem os tokens fungíveis e os infungíveis. O NFT ele representa algo infungível, único, individual, que representa um valor muito alto. Por exemplo, o Neymar tem um NFT dele, que ele mandou fazer. A Marvel tem o NFT dele. E aí essa pessoa compra $1 milhão, $2 milhões, aí o cara tem esse NFT. Você sabe explicar o que é NFT? É um token infungível, né? O que seria isso, para explicar para um cidadão que está nos assistindo ali? O que seria esse token infungível? Então, o token é um... Explica aí, o que é esse token aí? Explica para a gente. Aqui, ó. Olha só, tem o token, não é quando você tem, por exemplo, assinatura digital. É um token aqui. Ok. Você coloca lá o cabo USB e assina. Aquilo é um token fungível. Aquilo é um token que você pode pegar. O meu token, por exemplo, eu tenho um certificado digital no MP que eu assino minhas peças. O seu token nada mais é que uma chave. Uma chave. Que te leva aos seus segredos. Isso. E às suas posses. Exato. E o infungível, que é esse outro token, ele tem um valor único. Ele não pode ser trocado. É como se fosse uma obra de arte. E quem faz esse token infungível? São pessoas do mundo virtual, artistas. São gamers, são pessoas que têm o conhecimento, youtubers, são pessoas que têm um conhecimento no mundo virtual muito valioso. E essa pessoa cria lá dentro um bonequinho, em 3D, com
a carinha mais puxadinha, o cabelo louro, e aí vai fazendo. E o Neymar, por exemplo, pediu para uma grande empresa fazer um token dele. E aí fizeram, mas aí o que acontece? Aquele token que é dele, fica no telefone. O metaverso ele fica no seu telefone. Você não tira ele e te entrega. É igual uma obra de arte, por exemplo, uma obra de arte do Picasso. É uma coisa infungível. Para explicar, né? Por exemplo, para o pessoal entender, o Picasso ou grandes artistas, ele tem aquela obra que ninguém faz igual. O token é a mesma coisa, só que no metaverso, lá dentro. Só que você não pega, você só vê. Você abre ele no seu computador e fala assim, aqui, ó, tem isso aqui, você quer comprar? Custa $1 milhão, 2 milhões, assim vai. Aí um juiz de São Paulo, sabendo que essa pessoa que eles estavam investigando por lavagem de dinheiro, evasão de criptoativos e outras coisas, ele tinha também um token. E ele tinha também outros valores no metaverso. Aí ele fez a apreensão no metaverso desses valores. E aí ficou apreendido para depois, no caso, vender no metaverso e converter em alguma moeda. E a maioria dos valores no metaverso é Bitcoin, né? São as moedas que são, né, trocadas nesse mundo, que pode converter por meio de uma exchange, de uma empresa corretora de valores, como a Binance aqui no Brasil, ela troca o valor. Você põe real, é lícito. Você põe real, ela te dá o token, que é o Bitcoin. Você põe um Bitcoin, ela te dá o dinheiro. Isso é normal, mas só que o NFT está aqui. Aí você tem que pegar o dinheiro, comprar o Bitcoin compra o token. Aí você é dono desse negócio. Aí você quer vender. Você vende isso no mundo metaverso, eles te dão o Bitcoin ou qualquer outra moeda. O Bitcoin é a mais conhecida, que tem, como é que fala, índice, né, na Bovespa, não, no mercado, né, imobiliário. E aí transforma em dinheiro. Isso é legítimo, isso faz. Agora você imagina, Gustavo, eu como promotor criminal, ou vários colegas ou delegados, até os advogados criminalistas, eu fiz até uma live esses dias com um advogado de criptoativos, e a gente conversando sobre isso, como é que a gente investiga isso? É surreal, é praticamente impossível. A gente já não consegue investigar direito certos casos de desvio de verba, algumas questões de colarinho branco do dia a dia. Imagina agora eu ter que entrar nesse metaverso para investigar o dinheiro que o cara tem lá. É um rolo. Se o cara quiser lavar dinheiro hoje, né, ele vai fazer isso. Por isso que eu falo, o próprio procurador-geral nosso, Jabas, ele está muito ligado nessa questão de mundo, de jurídico e tal. Outros procuradores do Brasil, nos Estados Unidos tem o FBI, CIA, especializado nisso, para conseguir trabalhar dentro do metaverso para investigar essas pessoas e pegar o valor. Porque hoje a pessoa não anda mais com dinheiro no colchão ou no bolso. Ela vai andar no metaverso. E como é que faz para investigar? Isso aí é para a gente começar a discutir e tentar aprimorar as investigações. É muito difícil. Olha, eu não tenho a menor dúvida que a gente tem muito o que falar aqui, tem muitas histórias para serem colocadas. Eu ia citar aqui agora a questão, por exemplo, do barão lá do Bitcoin, que foi preso em Búzios com números completamente bizarros. O cara estava movimentando 2 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, um sujeito de 30 e poucos anos, 40 anos, que veio mexendo nessa história, criou as pirâmides lá de comercialização e num momento estourou. Mas o cara vinha com números completamente malucos, números de bilhões de reais. Então, certamente é uma área que tem atraído e movimentado muito a economia. Eu queria agradecer, nesse primeiro momento, ao Cris Gonzaga e ao Luiz Cláudio Chaves por essa abertura aqui no Segurança Jurídica Brasil. A gente está distribuindo esse conteúdo tanto pelo Instagram do canal Viver Brasil quanto do Conexão Empresarial, mas o prioritário é realmente transformar cada bloco que a gente está construindo aqui, neste dia de Segurança Jurídica Brasil, em conteúdos do canal Viver Brasil, que a gente vai estar colocando a partir da próxima semana e, obviamente, no YouTube também do canal Viver Brasil.